Mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, quinta-feira, 22 de maio, de volta ao nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, na manhã desta quinta-feira, o debate traz um tema muito importante para ser discutido à luz da Bíblia. Desde já agradecendo a sua audiência ao vivo, além da frequência 87,9 FM, para Instagram e também para o Facebook, Melodia Conquista. Já baixou o nosso app? Vai lá no site da Melodia, melodiaconquista.com.br. Tem um link lá para você baixar o nosso aplicativo, ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo. Na manhã desta quinta-feira, recebo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Davi, pastor Manuel, ouvintes da Melodia. Essa quinta abençoada em que o sol voltou a raiar na nossa cidade, depois de dias frios, né? Que o Senhor nos abençoe nesse debate importante hoje. Conosco também o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Eu sigo ainda em férias, né? Devo viajar para Lagoinhas hoje, se Deus permitir. Amém. Depois de Aguaquara, para uma conferência. Eu quero aproveitar e dizer que eu estou hoje com uma dupla alegria, né? De rever o meu amigo pastor Orlando Filho, Amém. Lutador, luta por conquista, viu? Glória a Deus. Tem vezes que parece que ele está quietinho, mas daqui a pouco ele surge com alguma ideia para a cidade, né? E falei com Zé Maria Caires, Zé Maria, grande homem. que também é um lutador, Verdade. luta por conquista. Eu quero mandar o meu abraço aqui para esse homem que tem lutado por essa cidade incansavelmente. E o pastor Manuel, meu amigo, teólogo, doutor em educação, não é isso? História. Doutor em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E eu queria que minha mãe me visse aqui agora. No meio de gente tão importante, né? Deus é bom. Muito bem, pastor Manuel Cavalcante também conosco, pastor da Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Davi, pastor Orlando. É um prazer estar novamente aqui com vocês e sempre pedindo graças a Deus para nos dar a sabedoria necessária, né, para este debate. Um abraço aos nossos ouvintes. Vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Manuel que apresente este debate ao Senhor. Pai eterno, te louvamos, os nossos corações agradecidos pela tua graça, pelo teu amor. Agradecido, Senhor, por este dia de vida que tu nos concedes. As tuas misericórdias foram renovadas no nosso viver. Queremos colocar nas tuas mãos este debate, colocar também as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a conduzir a discussão aqui, pensando tão somente na edificação daquelas pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Pesquisa do dia. É de volta a pesquisa do dia, hoje perguntando no site da Melodia: uma mãe pode se tornar um problema para o casamento do filho, sim ou não, pastor Orlando? Eu acredito que sim. Pastor Davi? A história tem mostrado que sim.
Pastor Manuel? Sim, infelizmente pode sim. É. Muito bem. Você também pode acessar melodiaconquista.com.br e dar o seu voto aqui na nossa enquete de hoje. Vamos então ao caso comum. Aspas. Meu noivo é apegado demais à mãe e é capaz de largar tudo por ela. Tudo o que minha sogra pede, ele faz, nem ao menos mede esforços. Quando reclamo, ele acha ruim e ainda me chama de ciumenta. Será que devo me casar com um homem que não consegue deixar pai e mãe? Fecha aspas aí. O tema de hoje é este: a devoção de um filho por uma mãe pode se tornar um problema para o casamento? Agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Muito bem, tem casais que têm essa ligação, pastor, tem filhos que têm essa ligação com a mãe, né, ou com os pais, e aí começa a ter problemas no casamento. E aí há casais que casam e vão morar distante, mas há casais que casam e moram pertinho, na mesma casa, no fundo da casa, enfim. E aí, pastor Orlando, quando isso acontece, essas interferências, qual o motivo disso? Eu me lembro quando eu estava por casar, né? Com todo o respeito, carinho e amor que eu tenho à minha sogra, meu sogro, meus pais, mas me foi dado o conselho: não more tão perto da sua sogra de maneira que ela venha de Havaianas e nem tão longe de maneira que ela venha de malas para sua casa, né? Então tem que ter uma distância equilibrada, né? Eu lembro também dos costumes antigos, o pessoal falava de piseiro, né? Fazer piseiro na casa dos outros, né? Não faz piseiro não, menino, na casa de fulano, que não é bom não. Então é bom ter saudade, é bom ter essa distância. E Deus criou a instituição casamento para ser saudável e para ser bênção na sociedade, principalmente dentro desta família. A gente entende que a palavra diz para nós honrarmos pai e mãe e termos nossos dias acrescidos aqui na terra. Contudo, quando nós casamos, deve haver um desligamento, pastor Davi, do cordão umbilical, espiritualmente falando, né? E também humanamente. Só que tem filhos que não entendem que esse cordão precisa ser quebrado. No início ainda do casamento, aí eu posso falar da minha vivência, que realmente houve uma certa comparação da esposa com a mãe. Na comida, o feijão não está igual, né? A forma de arrumar roupa não é igual. Coisa de menino novo, casado novo, que não entende que a esposa é a nossa, digamos assim, a nossa nova família, né? A esposa e os filhos depois é a nova família. Não deve se perder vínculo com os pais, mas entender que o casamento, ele é uma nova instituição, né? Você sai de uma instituição família, pai, mãe, irmãos, e entra em uma nova instituição esposa e filhos, onde vai requerer maturidade, sabedoria, né? Para estar resolvendo os conflitos internamente ali e também tendo esse desligamento, digamos assim, de influência, muitas das vezes, que acaba interferindo justamente por essa comparação, né? Por essa comparação. E tem filhos, sim, que colocam a mãe acima da esposa. Aí é que eu digo onde está o problema, quando nos foi perguntado aqui no início, né? Onde se coloca a pessoa da mãe acima da esposa no que se refere até tratamento, prioridade, urgência, né? Enfim, qualidade de tempo, investimento ali de vida realmente. E eu acho que isso tudo precisa ser balizado, compreendido, e à luz das escrituras a gente precisa ter maturidade nessa relação sem ferir nenhuma das partes, porque também tem aquela mãe que é muito apegada ao filho, né? Principalmente a mãe ao filho e às vezes o pai à filha, né? Tem essa relação também que a psicologia vai nos ensinar aí, como o Édipo, assim, complexo de Édipo, né? E aquilo ali é na infância, mas às vezes perdura até a fase do casamento. Nós temos psicólogo aqui, eu acho que vai nos ajudar melhor, mas esse complexo de Édipo aí pode ter uma refração dele aí, um resquício dele aí na fase futura do casamento dos filhos.
Essa semana eu até ouvi uma brincadeira, pastor Davi Amâncio, que dizia assim: para o homem não tem saída, não tem jeito para o homem, porque quando ele é menino, a mãe diz assim para ele: aqui quem manda sou eu. Quando você casar, na sua casa você vai mandar. Aí quando ele casa, aí a esposa diz: tu tá pensando que aqui é a casa da tua mãe? Tu tá pensando isso aí, né? Agora, meu. Isso é agora. Mas assim, pastor Davi, tem duas questões. Essa foi. Essa E lá foi, eu né? tem umas boas aí. É. Mas assim, tem algumas questões que a gente precisa alcançar. Às vezes o problema não é só do filho, né, que não cortou o cordão umbilical. Às vezes o problema também está instalado lá nos pais, na sogra, no sogro, que tem o sentimento de que perdeu o filho ou a filha para o marido ou para a esposa, né? E aí eu já acompanhei um caso que tinha uma rivalidade. A mãe achava que a nora tinha tomado o filho dela. É verdade. E tinha até aqueles lances lá, quando o rapaz chegava na casa dela: tu tá magro, tu não tá comendo, o que tá acontecendo? Como se a esposa não estivesse cuidando. Bem. Essa coisa, pastor Davi Amâncio, por que ocorre isso? Bom, Só um adendo, sim. antes do pastor. Pode falar, O senhor pastor. está sendo muito bem cuidado pela esposa. Muito não é? bem cuidado. Em contraponto ao que o pastor não, Gelael falou. muito Bem cuidado, sempre foi. E aliás, não tem nem mãe para atrapalhar, porque ela já foi aos 14 anos, me deixou. Anos. Então, agora é só você. É verdade. E pai deixou a casa, eu estava pequeno. Portanto, bom, mas eu corria o risco de transferir para ela também esse lugar de poder que é da mãe, que era da mãe. É pensáveis. Ocorre que isso não é tão simples. Não é tão simples. Desapegar, entendeu? Fazer o desmame, cortar o cordão umbilical, como queiramos, né, falar sobre esse distanciamento. Isso não é tão simples. Não é tão simples. Até porque isso confere para a mulher um lugar de poder. E você falou muito bem, às vezes a dificuldade não está do lado do filho, está do outro lado, não é? Que não conseguiu desapegar. Bom, o que fazer então? Mas eu preciso também antes dizer que, antes de Freud formular o complexo de Édipo, antes de Winnicott ou qualquer outro, John Bowlby, que fala sobre cuidado materno e infância, a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Ou seja, já tem uma previsão lá sobre isso. E não é por mero capricho de Deus, não é porque Deus não quer essa ligação, é porque ele sabia que isso não sendo feito daria problema, esse corte, não é? Então é muito importante que a gente perceba que a Bíblia chegou primeiro que a psicologia. Eu acho fantástico que a Bíblia atual, a Bíblia atual, isso aí não depende da cultura patriarcal, não, é uma questão até de bom senso. Essa mulher, por conta da interferência que ela sempre teve, ela pode também não conseguir deslocar-se desse lugar e vai interferir nesse casamento. E isso é um problema. Então, eu diria para você que é preciso haver um movimento dos dois lados. Primeiro, do filho, dizendo para a mãe o que era uma frase de uma música: não sou mais menino. Não é justo que você queira trair meu destino. E a mãe se aperceber de que agora houve uma mudança e ela não é mais a mãe daquela criança. Porque senão ele não vai crescer, ele não vai desenvolver autonomia, ele não vai emancipar. Então é preciso permitir a esse filho esse processo de emancipação. Porque do contrário ele vai ter sérios problemas, inclusive no casamento, porque essa mulher vai ficar insegura porque ela não tem um homem em quem ela possa confiar. Ela não tem segurança com ele. A mulher precisa de segurança. Ela precisa saber que tem um homem ali perto dela, com ela, que é capaz de resolver
e que não é dependente da mãe. E agora eu tenho falado muito de dependência emocional, e isso é muito sério, porque aí você vai ancorar no outro a sua necessidade emocional. E isso é muito sério, porque eu assisti uma... Aqui é meu bebê, pastor. Eu falei, alto lá, ele não é seu bebê. Moço velho já. Ele já cresceu. E permita ele. Até porque quem acha terra mole cava até da água. Enquanto ele tiver essa mãe resolvendo os problemas dele, ele não vai conseguir fazer o que Davi recomendou a Salomão, seja homem. Sim. Ele não vai conseguir ser homem enquanto ele tem uma mãe que resolve tudo para ele. E isso, pastor Davi, parece, pastor Manuel, que tem sido assim algo comum na nossa sociedade hoje. Eu digo com a geração que nós temos hoje, que é diferente da que nós vivemos enquanto adolescentes, de jovens que não conseguem tanto esse desenvolvimento profissional, talvez por conta também dessa maternidade, dessa paternidade diferente da que nós tivemos. Aqueles que puderam ter a paternidade, né, pastor? Os jovens demoram, querem estudar, não, eu só vou trabalhar depois que terminar a faculdade. E aí o casamento também acaba, a previsão de casamento acaba tardando também. Porque nós desenvolvemos anticorpos. Sim. Com os nãos que nós recebemos, os limites que tínhamos. Essa geração não tem tantos limites como a nossa geração. E veja a safra como foi a safra no passado. E essa safra de hoje, a maioria aprovou no passado, agora a maioria não está aprovando hoje. Por quê? É importante averiguar situações como essas antes de casar. Tá tudo certo, porque a gente ainda tem outro problema, porque às vezes o pai ou a mãe, aquele filho que casou recente ou que vai casar, ele é um suporte financeiro para a família dos seus pais. Você imagina só, aí ele sai de casa, vai ter a sua família e fica aquela sensação de descobrimento, né, de desfalque, e aí vem junto com isso a sensação de perda. Não seria interessante a pessoa, antes de casar, também verificar isso para ver se está tudo certo, enfim? Eu acho que um dos itens essenciais antes de você tomar uma decisão de partir para um casamento é você dar uma verificada como é o relacionamento do seu cônjuge com os pais. A gente está enfatizando aqui porque o caso comum fala de um filho em relação à mãe, mas nós vamos ter também esposas, né, muito ligadas à mãe ou ao pai, né, e isso daí independe do sexo, né, tanto dá problema de filho em relação aos pais, como de filha também em relação aos seus pais. Então, acho que aqueles que estão pensando em partir para o casamento, verifica, dá uma olhada e observe como é o relacionamento do seu noivo, da sua noiva com os pais, né? Porque depois não vai poder dizer assim, não, eu casei sem saber, né? Eu não sabia que era desse jeito, não. Observe, porque vale, pastor Gilaelson, para essa questão da dependência, mas também vale para a questão da maneira como trata os pais, né? Então, um filho que não trata bem os pais pode esperar que vai dar problema mais na frente no relacionamento com a esposa, né? Da mesma forma, né, uma filha que não trata bem os seus pais. Eu lembro, tive uma pessoa conhecida muitos anos atrás, ele era um jovem pastor, ele era solteiro e começou a namorar com uma jovem da igreja. Quando ele começou a observar a maneira como a namorada dele na época, né, tratava os pais, ele terminou o relacionamento. Ele não quis seguir adiante, não, né, porque ele viu a maneira como ela tratava ali os seus pais, né. Então ele vai dar problema mais na frente para mim, então é melhor parar por aqui. E acabou o namoro, né. Depois ele constituiu família com outra pessoa. Mas a questão aí, pastor Gilaelson, é para aqueles que estão se preparando, observe, né? Veja como é o relacionamento para depois não ficar reclamando, né? E tentar resolver a coisa antes de dar esse passo do casamento. Porque dizer assim, não, eu caso, depois resolvo, nem sempre dá certo, não.
É você estar já contratando um problema futuro. Então, o que eu vejo é o cuidado que nós devemos ter em observar, né, como aquela pessoa que eu estou pretendendo constituir uma família com ela, como é o relacionamento dela dentro da casa dele ou dela. Né? Então, observe isso daí. Muito bem. 11 horas e 32 minutos. Faz assim, nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que está muito bom. Falando dessas questões aí familiares, já a gente volta. O colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. Vem no Zap do Mix Mateus e receba as ofertas direto no seu celular. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. 1710030. A Cortina & Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina & Cia, @Cortina&Cia-VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Debate Melodia. Muito bem, 11h36, Pastor Orlando, e aí, voltando aqui para o nosso debate, tem uma máxima que diz que todo filho que trata bem a mãe vai tratar bem a esposa. É verdade isso mesmo? Como é que é? Tem base sim, a gente não pode desassociar essas relações iniciais da vida, né, com aquilo que vai continuar sendo construído depois no casamento. Afinal de contas, em todas as áreas das nossas vidas, o que nós reproduzimos hoje é parte daquilo que a gente aprendeu na infância e na adolescência, seja na nossa comunicação, na leitura, né? A gente aqui que dá aula, acho que a maioria dos que estão aqui dão ou já deram aula, né? A gente observa, às vezes, em uma atividade de um aluno de ensino médio ou ensino superior, a caligrafia e a ortografia, a gramática, que às vezes não é tão boa e é reflexo da alfabetização, né? A pessoa que foi mal alfabetizada, ela dificilmente vai conseguir consertar lá no futuro, vai continuar com os mesmos erros ortográficos, escrevendo conserto, de consertar com C, né? E umas coisas básicas assim. Então, da mesma forma,
é como nós tratamos. Se você aprendeu bem tratar sua mãe, tratar seu pai, tratar as pessoas no ambiente familiar, nessa fase de infância e adolescência, certamente a continuidade dessa personalidade vai ser desenvolvida também no casamento. E o contrário também é um fato. É um fato. A menos que, aí também tem os casos, né? A menos que essa pessoa foi desenvolvida em um ambiente familiar totalmente desregrado, né? Onde havia muito conflito familiar na sua juventude, na sua adolescência, não conhecia Cristo, e ali ele talvez ainda esteja tão apegado que a comida de mamãe parece que é melhor, né? O jeito que mamãe fazia as coisas para ele sempre era melhor, e é por isso que esse filho precisa de autonomia. Nem sempre por vias naturais se consegue. Então aí é psicoterapia, atendimento sequenciado para resolver uma demanda de afeto, para resolver um lugar de poder dessa mãe, porque tem um poder simbólico operando aí. Só um adendo, pastor Davi Amâncio. Eu acompanhei um caso que o rapaz recém-casado tomou um choque, porque na hora do almoço ele recebeu o prato na mão da mãe, né, pela mãe. E quando ele casou, aí chegou no primeiro dia que eles estavam em casa e tal, ela fez almoço, aí ela pegou o prato, foi almoçar, falou assim, tá lá na panela. Olha o choque. E são culturas diferentes, Sim. viu? Culturas diferentes. Criações diferentes. Criações diferentes, entendeu? Então ele precisa processar o luto psíquico disso que ele perdeu. Não é? Outra coisa importante que nós precisamos pontuar também, ainda, porque todo o afeto foi canalizado para ele. Por exemplo, lá em casa eu tenho um único filho. Homem. O homem. O único filho homem que tem é Marcos Davi. O cuidado tem que ser dobrado. Dobrado mesmo. Porque senão essa relação afetiva, ela fica disfuncional. Disfuncional. Então, é muito importante que nós consigamos minimamente fazer esse corte, pelo menos a ponto de isso não prejudicar a vida dele, a vida profissional, a vida amorosa dele, não é? E aí a mãe, o pai tem um papel preponderante, que é aí sempre fazendo esse deslocamento dele, tirando ele dessa relação de dependência e mostrando a ele que ele precisa de autonomia. Autonomia. Do contrário, meu amigo, ele vai ter dificuldade para se lançar na vida, até em um trabalho. Eu não sei se o pastor Davi concorda comigo, tem umas questões culturais envolvidas nisso daí, porque a nossa cultura mais voltada à latina é a da mãe agregadora. Enquanto você vai numa cultura como a dos Estados Unidos, o menino chegou a uma determinada idade, vai embora. Põe o pé na estrada. Vai cuidar da tua vida. Na nossa cultura, a gente se choca com um negócio desse, né? Como é que põe um filho para fora de casa? Mas lá é a coisa mais comum. Chega ali, 17, 18 anos de idade, procura ter um rumo, vai estudar, vai para a faculdade. E é o país mais próspero do mundo, E vai ficar dentro de casa, né? Então, são culturas diferentes. A gente tem uma tendência de estar agregando, né? Um exemplo disso é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né? Sim. Vocês têm aqui muitos missionários que vieram de lá. Ou seja, eles estão aqui sem família, sem ninguém. Sem absolutamente ninguém na parentela deles aqui, em Vitória da Conquista. A cultura é fundamental. Até para dizer bom dia lá, tem um limite de distância, Agora nós não, a gente abraça, puxa, estica, solta, enrola. Nós somos afeto aqui, é bem latente. Lá não. Então, e se você for para os indígenas, eles soltam os filhos na mata para caçar. É assim que emancipa o menino. Solta lá sozinho na mata para matar o primeiro bicho que encontrar. Agora nós não, a gente fica com esse medo de soltar. Não, tem que soltar mesmo. Tem que soltar. Como a Bíblia, o versículo que o irmão citou, né, lá de Gênesis, tem que haver
Uma separação tem que sair. Contrariando a cultura, nós precisamos soltar. O pastor Manuel, pela recomendação bíblica, a gente já sabe que deixará pai e mãe, e o homem se unirá à sua mulher, não é só o deixar geográfico, né, mas também a dependência, né, emocional, que um determinado vínculo. Agora, muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem fazer essa dosagem, né? Às vezes se distancia demais ou se distancia de menos, né? Enfim, e tem também aqueles casos em que você tem ali a participação da família dos seus pais no seu casamento, né? As pessoas estão ali frequentemente na sua casa, daqui a pouco começam a se envolver nas questões particulares do casal, e aí se intrometerem, e aí muitas vezes acontece até a falência do casamento devido a essas interferências. Pastor Manuel, como é que a gente faz essa dosagem procurando assim a não ferir, a não separar? Ou seja, fazer a dosagem para a saúde e não, né, para distância. Isso, é aquela velha receita do equilíbrio. Você tem que equilibrar muito bem as coisas. Quando se fala de deixar pai e mãe, não é abandonar, é cortar o laço de dependência, né? Emocional principalmente. Né? Então, nós não vamos abandonar os pais, nós vamos cair na real de que é uma realidade agora diferente, é um momento diferente da vida. Eu não posso estar mais dependente dos meus pais. Eu tenho uma família para constituir, tenho uma esposa, né, a quem devo dar atenção, devo cuidar, devo zelar. Na relação aí minha com um filho ou uma filha casada, ter a sabedoria para não estar interferindo no casamento. Né? Porque não existe coisa mais daninha, né, do que pai e mãe ficar dizendo o que filho ou a filha tem que fazer ou deixar de fazer com o marido, com a esposa. Né? Eles são adultos, eles precisam resolver os seus problemas sozinhos. Cá estamos para quê? Para dar apoio. Na hora da necessidade, estamos aqui, vocês não estão sozinhos. Mas eu não posso ficar interferindo e dizendo, eu tenho 2 filhos, como os meus 2 filhos vão ter que lidar no dia a dia com suas esposas. Casou, já é um homem, já é uma mulher, né? Isso, agora é a vida deles, né? A vida deles. Na hora que precisar de uma ajuda, de um apoio, de um conselho, estamos aqui. Agora, nós não podemos dizer para vocês como é que vocês têm que conduzir, né? Observar, a tua esposa está te tratando mal, a história do filho chega e está magro, né? Não, é a vida dele com a esposa. Deixa, né? a dieta que ele está passando, né? Não há uma ruptura na relação entre filhos e pais. Há um afastamento para dar o equilíbrio. Isso. Né? Ninguém nessa relação está abandonando o outro. Simplesmente está dizendo, olha, você agora é adulto, você precisa cuidar da sua vida. Eu estou aqui para o que der e vier. Agora, quem tem que cuidar de sua vida é você. Quer ver, isso dá um problema grande também, na hora que os avós começam a interferir na criação dos filhos. Sim, também. Isso dá um problema muito sério. E tem hora que isso é tão sério, gente, parece que fica torcendo para dar errado, para mostrar que a condução certa era deles. E isso é no mínimo é um, como é que eu diria, que eu vou tentar usar uma expressão que não, diabólico não, né? Mas é no mínimo doente isso aí, uma atitude que beira a insanidade. Dizem, pastor Davi, que até o tempo na casa dos avós, quando você liberar os seus filhos, tem que ser dosado, porque pode estragar, né? Pode. E a história tem mostrado. Inclusive, você falou um negócio interessante. Avó, quando era mãe, jogava duro com os netos. Agora, como vó, quer pegar leve, pelo amor de Deus. É porque o avô é um pai arrependido. Né? Você hoje está filósofo. Porque assim. Tá saído hoje. Você está saído hoje, viu? Sua batata está no fogo, viu? A caixa está cheia.
Eu falei igual os mais velhos. É porque... Você tá saído hoje. Tudo que ele todos os, como é que fala, as frustrações, os exageros dele, ele quer reparar. Ele quer reparar agora esse momento. Espiar a culpa. Até porque ele não tem a dor de cabeça de dar comida, de cuidar, de levar pra escola. É o filho ou a filha, né? Então ele só vai estar nos momentos de bonança, né? O menino criado. Eu lembro de um áudio que eu escutei de um avô, a filha reclamando porque a filhinha dela, a neta, né, no caso, ele estava estragando a menina. Ele disse, minha filha, você se vire porque minha função agora é estragar mesmo. Ela vem aqui, eu dou doce, eu faço isso, eu faço aquilo. Você se vire. Nossa, essa avó tá realista. E tem uma coisa que os pais também fazem, né? Inclusive Rossandro Kindler tem falado muito sobre isso. Que é, eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Ou seja, peraí, se for o que a gente passou, que forjou o nosso caráter, Pois é. aí agora tira isso do filho, você está estragando. Verdade. Não é? Não. Na verdade, era para ter mais não do que sim. Porque foi assim que a gente foi forjado. Aí a gente dá mais sim do que não. Pelo amor de Deus. Achando que está ajudando. Eu mesmo, muitas vezes, eu incorro nesse erro. Entendeu? De dar um sim, quando na verdade era para dar um não. Voltando a essa questão, pastor Orlando, da interferência dos avós na criação dos filhos, por isso que eu falo da dosagem, porque assim, começa a acontecer o seguinte, os filhos começam a dizer o seguinte, eu vou para casa de vovó e de vovô, porque lá eu posso fazer isso, eu posso ficar tanto tempo no celular, eu posso ter... Que eles começam a sentir um relaxamento maior, né? E uma liberdade maior, né? Uma pseudo-liberdade, na verdade, porque é o entendimento de brincadeira de criança, que pode tudo, né? É muito prejudicial. Quando os pastores aqui destacaram esse versículo de honrar pai e mãe, e o pastor Davi citou o versículo de Gênesis, né? 2:24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. A interpretação clara desse versículo aqui, no final dele, está dizendo: só vai ser uma só carne se deixar pai e mãe. Ou seja, a autonomia da família está em deixar pai e mãe e unir, tornar uma só carne. Só serão uma só carne se deixar pai e mãe. Claro que nesse sentido que nós estamos pontuando aqui, né? Emocionalmente, não é a distância do sentimento, do ajudar o pai e a mãe, de estar presente em reuniões familiares, mas é realmente o cortar o vínculo emocional, o cordão umbilical. E isso aí vai perpassando para os filhos. Então, a autonomia que todos nós queremos, desde que nós nos entendemos por gente, queremos falar sozinho, queremos andar sozinho, queremos depois ir para a escola só. Enfim, a gente quer uma independência. O ser humano, ele cria procurando essa independência a vida toda. E a instituição família foi criada para ser autônoma em todos os sentidos. Então, só serão, no final do versículo diz, serão uma só carne. Só serão uma só carne quando deixar pai e mãe. Lembrando que ser uma só carne não é ser igual não, viu? Não. Tem gente pensando que é ser igual, querer as mesmas coisas sempre. Não. Não se anule, por favor, viu? E também a gente tem que lembrar, já que está falando aqui de sogra, genro, quando você casa, você está levando o seu esposo e a família dele junto, viu? Você está levando todo mundo no mesmo pacote. Leva até o sobrenome, né? Isso, então se você está disposto a casar com seu noivo, com sua noiva, lembre-se disso. Para depois não dizer, eu casei foi com você, eu não casei foi com seus pais. Tá errado. Todo mundo vai se tornar parente. Todo mundo no mesmo balaio, você vai se tornar parente deles. Então, se não tem paciência, termina esse noivado, porque depois vai dar problema. Agora, se está disposta ou disposto a continuar, é o preço a ser pago. Você vai casar com todo mundo. Você não pode exigir que o seu esposo rompa a relação com o pai, com a mãe, com o irmão, né, com o cunhado. Isso daí vai torturar. Eu fico lembrando de Sara, o que Sara fez com Abraão, quando diz, põe esse menino e a mãe dele aqui para fora de casa. Vê que situação que Abraão ficou, botar para fora de casa um filho. Que situação, falta de sabedoria de Sara naquele momento. Graças a Deus estava tudo dentro do plano de Deus, né? E Deus diz a Abraão, tem calma. Tenha calma, fica tranquilo, pode cumprir aí a ordem de Sara. Mas veja que situação você colocar o seu cônjuge
Não, ó, bota o teu filho aqui com a mãe dele para fora. De casa eu não quero eles mais aqui. Não, olha que situação. Muito bem. Alguma coisa a acrescentar, pastor Davi? Um dia um pastor falou assim, quando for casar, olhe pra mãe dela, porque ela vai ficar igualzinha a mãe. Eu não sei até que ponto isso é verdade. O pessoal fala isso mesmo. Mas merece um debate. E é fisicamente que falam, né? Sujeito à conferência. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Orlando Filho, também ao pastor Davi Amâncio, ao pastor Manuel Cavalcante. Obrigado você por estar com a Melodia, por estar conosco já durante esses 17 anos. Tá vindo aí Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando. E o Debate Melodia fica assim, amanhã, sexta-feira, 23 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.